Vitão, obrigado por estar aqui. Vai falar hoje da saída de TRPL, né? E da manutenção de Elete, certo? Isso, vamos lá. E, mais importante... Tem mais ainda? Aquela que está assim, ó, segurando a carteira. Prio. Ah, Prio, é verdade. Verdade. Segurando a carteira. Sim, Boa. é o Atlas da carteira. Vamos lá? Bora. Transmissão Paulista não tem muito mistério, na realidade. O case é bom, a gente segue gostando. A gente deu buy ali na casa dos R$21, né? Acho que o papel andou bem. Não deve pagar dividendos expressivos, a gente chegou a escrever um relatório sobre isso. Mas eu acho que assim, é um case redondo, mas assim... Sabe quando a gente começa a ver outras coisas que são mais baratas, né? Então, assim, no caso assim, a gente tem que buscar alfa, né? A gente tem que performar acima do mercado. Então, o case de Transmissão Paulista acho que foi muito nesse sentido, né? Continuo gostando do case, é uma boa empresa, mas, assim, a impressão que a gente teve foi que o filé mignon, assim, da performance, que foi naquele momento ali que a gente deu buy, já ficou um pouco para trás, né? Não é uma empresa que dá aquela pancada para cima nem para baixo. Bem, eu não vou repetir esse tipo de coisa, que acho que quem está ouvindo isso já deve estar cansado de ouvir, mas, enfim, foi algo muito nesse sentido, né, de procurar coisas que estejam, assim, muito baratas, que gerem alfa e que performem bem. Ela cumpriu o seu papel, né? Cumpriu o seu papel, acho que tem sido assim com a Prio, né, que a gente vai falar daqui a pouco, e a gente vai falar agora da Eletrobras, né, que foi um case que ele não está andando bem, né? Acho que está sendo até detratora na performance do papel, mas eu acho que ainda teve notícias ruins, né? Principalmente a saída do antigo CEO, Wilson Ferreira, que era o coronel ali, o general, o capitão da operação, e todo o processo de privatização sempre teve muito relacionado à imagem dele, e ele acabou saindo ali por questões de brigas com sócios privados, né? O que é uma pena. Mas, assim, ainda é um case muito barato, né? Negocia a múltiplos de estatal ainda. E, assim, claro, a questão aí da briga do executivo com a empresa traz um constrangimento para o papel, mas eu acho, assim, que mesmo no pior dos cenários, ela não sofreria tanto, assim, no sentido que ela já negocia com múltiplos de empresa estatal. Já é uma empresa que negocia a 70 no patrimônio, 5 vezes a EBITDA, para um case de empresa privada, né? Então, assim, uma empresa privada, você pega aí uma Engie, que é uma geradora privada, ela negocia ali na casa de 8 vezes a EBITDA, né? Então, assim, o fluxo de notícias não é ruim, mas a gente acha que em termos fundamentais o case não foi alterado para o médio e longo prazo. Então, eu acho assim, que como o objetivo da carteira é gerar alfa, entregar performance, foi um case que a gente não abriu mão, ainda por ele estar muito barato, né? Apesar do fluxo de notícias estar negativo. A gente vai falar agora de Prio? É isso. Pode falar de Prio. Tá bom. Prio. Prio tem um peso mais alto na carteira? Ela tem um peso mais alto. 14%. O que acontece? Ela é um case de commodities, com execução premium, tem performado muito bem. E em relação à avaliação que a gente tem publicada nela, na nossa plataforma Genial, ela já está produzindo acima do que era esperado no início do ano, e o próprio preço do petróleo, na média, tem ficado acima do que a gente usou como premissa lá em março de 2023. Por que eu estou citando março? Porque todos os anos as empresas elas publicam as suas certificações de reservas. Naquele momento a gente utilizou a curva do preço do petróleo, que na época estava bem baixa. E o que a gente observou ao longo do ano, como eu já comentei, a performance em termos de produção já está acima daquilo que estava na certificação de reserva, então a gente já começa a observar uma rodada de atualizações de outras casas, até com preços mais interessantes. A gente ainda não fez isso. E o próprio preço do petróleo aí chegou a $90, né? Então, assim, se tem algum case que vai nadar de braçada com isso, é exatamente a Prio. Por quê? Porque ela está produzindo muito, né? Tem um lifting cost baixo, então o custo é razoavelmente baixo, então, assim, no final do dia isso vai gerar uma grande geração de caixa. Então, em termos de avaliação, a gente vê ela ali negociando a 2,5, 2,6 vezes EBITDA 2024. Negocia praticamente no mesmo patamar da Petrobras, sendo que ela é um case privado, com execução premium e, em teoria, menos exposta ao risco político. Eu estou usando menos porque no início do ano teve aquela questão da taxação da exportação, né? Que já passou, mas assim, vai que surge outro decreto maluco desse, né? Então, assim,
infelizmente, o case é o mais exposto à exportação, as outras empresas ainda não, as outras empresas menores, né? A própria Petrobras, a maior parte da produção dela é para o mercado interno, né? Então, assim, então é mais ou menos isso, é uma empresa com execução premium, com crescimento, com entrega, com tudo, e que está negociando a 2,5 vezes EBITDA, né? Praticamente o mesmo nível da estatal, que tem ali, claro, está num momento muito interessante operacional, pagando muitos dividendos, mas que tem uma série de riscos ao redor do case, que a gente já conhece razoavelmente bem, né? Eu acho que a questão do deságio ali da Petrobras, já todo mundo já sabe, já não adianta ficar aqui chovendo no molhado, mas, enfim, tem toda uma questão aí de risco de CAPEX, a decisão do COAF, não, da decisão relacionada a uma indenização que ela pode vir a pagar para o governo federal e coisas assim. Então, assim, a nossa preferência é muito mais para o case privado que está performando bem, que está barato, do que, por hora, aos demais nomes do setor.